Maravilha, então seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio, na verdade, episódio 2 da Mastercast, gente. Agora não tô tão nervosa quanto o primeiro, porque o segundo a gente já fica melhor. E hoje eu trouxe uma convidada mega especial. Mas antes eu vou rodar a vinheta, né? Não vou sair aqui falando já, antecipando para vocês. Roda a vinheta aí, Matheus. Então vamos lá, gente. Hoje eu vim trazer uma convidada muito especial. Obviamente, vocês já me conhecem, né? Porque eu trago as minhas alunas aqui. Eu quero ouvir histórias. Eu trouxe esse projeto do Mastercast para eu ouvir histórias, é para a gente se conectar com pessoas reais, não que nenhuma pessoa, todas as pessoas são reais, mas às vezes tem pessoas que é tão inalcançável que a gente não consegue, tipo, aquela história na cabeça dizendo, será que isso é real? Será que é verdade? E aqui não, a gente tem pessoas bem próximas, que é muito fácil de você contatar, inclusive a gente vai deixar os contatos delas aqui, né? Inclusive hoje também teremos contatos para vocês chamarem. E hoje eu trouxe a minha convidada especial, que é a minha master, Elaine. Seja bem-vinda, meu bem. Tudo bem? Tudo jóia, Ana? Como Seja você muito está? bem-vindo. Episódio 2. Ó, que prazer. É. Elaine, nós estava aqui batendo um papo, eu e ela, porque a gente fica aqui enquanto o pessoal fica arrumando esse monte de coisa que tem para arrumar. Gente, vocês não tem ideia quanta coisa tem para arrumar aqui. E tem um monte de televisão aqui, porque o nosso Mastercast ele é diferenciado, né? Todo podcast ele é com as pessoas ao vivo. No meu caso, não. No meu caso é tudo online. Então, vocês já sabem que eu trabalho com online. Então, a gente estava aqui batendo um papinho nos bastidores e eu estava descobrindo como é que tá a Elaine agora, nesse momento, porque a gente já falou tantas vezes, a gente já falou várias coisas, eu já conheço a história dela maravilhosa, mas eu estou sempre me atualizando, né? Porque essas meninas não param, então eu preciso me atualizar. Uhum. Elaine, vamos começar então falando um pouquinho, te apresenta para o pessoal, como que você começou, o que que você faz hoje, como que o Master Love entrou na sua vida, na sua trajetória profissional, conta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Tá jóia. Bom, meu nome é Elaine, para quem não me conhece ainda. Sou psicóloga, formada desde 2003, mas no decorrer, né, da formação, fiz minha formação e tudo mais, só que eu trabalhava já em empresas, no meio organizacional, né? E com isso, segui o projeto em empresas, porém sempre com aquele vazio que alguma coisa estava faltando, porque eu não estava atuando na parte clínica, né? E eu sempre escutava das pessoas falando que sempre me pediam conselhos, me pediam sugestões na parte de relacionamento. Hoje eu tenho um casamento de 19 anos, então talvez por conta de um Palminhas, gente. relacionamento Palminhas, porque senão longo, isso já, hoje em dia isso já é é uma coisa raro, né? diferenciada. É verdade. E acho que por eu ter um relacionamento longo e tudo mais, muitas pessoas já me perguntavam o que que eu fazia para ter um relacionamento longo e saudável, né? Porque hoje em Sim. dia a gente vê que tem muitos relacionamentos por aí que até são longos, mas cada um convivendo num quarto diferente, Mas não são ou saudáveis, não né? são saudáveis, né? E não tem um relacionamento, é aquele relacionamento de aparências, né? Hum. E até um dos motivos de eu ter feito psicologia foi porque eu sempre vi o casamento como algo sendo bom, mas eu convivi com pessoas que não tinham casamentos saudáveis, né? Então eu cresci vendo os meus avós com um relacionamento ruim, aí vi meus pais também com um casamento ruim, e O eu queria modelo que entender você tinha de modelo, referência não não era era o bom. que você achava bom, né? Isso. E aí eu cresci com isso, né? Eu falava assim, gente, para que tanta gente casa se o Uhum. casamento é tão ruim assim? Se Pois é, né? E é essa, uma coisa que é bem uma coisa que a gente vem na criação e que a gente vai aprendendo meio que inconsciente, né? Você vai convivendo com as pessoas e vai vendo um modelo. Só que a gente nem se dá conta que aquele é um modelo de casamento que você foi ensinado para fazer, né? sim. Não é?
E aí eu tendo essa presença desses casamentos, falando, gente, não faz sentido o casamento ser assim. Por que que tantas pessoas casam e é desse jeito, né? Então, um dos motivos de fazer psicologia foi esse, de eu entender melhor o ser humano, de eu entender melhor aí a mente humana, entender os relacionamentos em si. Fiz toda lá o período da faculdade, fiz os estágios que tinham que fazer na época, enfim. Só que eu já estava trabalhando em empresas, né? E para começar, é tudo muito difícil. Então, na empresa eu já tinha um ganho financeiro bom. Então, para você sair e se aventurar, para você montar um consultório, para você partir do zero, é meio difícil, né? Então, A eu faculdade não ensina a parte do não negócio, sei. né? Que é uma coisa que eu falo muito aqui. Quando você faz uma faculdade independente, né? Não é só psicologia, mas administração, advocacia, medicina, fisioterapia. Independente da graduação, a faculdade te ensina a técnica, como que você atua, né? E eu falo que a graduação é sempre um apanhado geral. Você aprende tudo Uhum, um pouco, né? Pelo menos sim. na minha época era assim, você aprendia de tudo um pouco e você nem tem como, você não sai dali, você não sabe exatamente como começa. Por qual é o Uhum. passo que eu dou. Uma outra coisa que você estava falando, eu fiquei pensando na pergunta aqui. Você aprendeu sobre relacionamento na faculdade? Não, É não uma aprendi. pergunta-chave aqui, gente. Uma pergunta-chave. Porque tem muitas psicólogas e tem muita gente que quer muito ingressar na área, que eu acho a psicologia é uma coisa linda no meu ponto de vista. Mas eu sei que não tem, né? Não tem aquela coisa do aprofundamento e não tem nada sobre relacionamento. Que é uma Não. coisa que, para mim, é uma falha. Sim, eu aprendi a fazer atendimento para criança, para adolescente, para família, terapia em grupo. Tinha as aulas assim, tinha aulas para você trabalhar em escolas, para trabalhar em organização, mas o casal em si, não. Pois é, é um nicho maravilhoso que, se tem problema, é ali nos relacionamentos, né? Se tem Sim, um lugar que tem problema na vida, é relacional. É com nos certeza. relacionamentos, de modo geral. Não é só casal. Todos os relacionamentos, eles exigem um monte de coisa. Então, a faculdade, ela vai te dar uma parte técnica e, mesmo assim, ela não te abre todos os caminhos, porque, imagina, nós estamos falando com você que está especialista em Uhum, casais e não aprendeu lá na faculdade. E sim, aí, você direcionou para uma coisa que você aprendeu na faculdade, provavelmente. Foi? sim. Aí o que que aconteceu? Aí eu fiz uma pós-graduação para focar na parte de negócios. Porque eu falei assim, bom, a faculdade não me ensinou isso, então vamos fazer uma pós-graduação focada em negócios. Então, a minha pós-graduação aí era na parte de recursos humanos, focado na gestão de negócios. Porque aí eu meio que eu juntei a parte organizacional, né, que eu já trabalhava em organização, com o RH e, e mostrar que tinha como fazer negócios também com essa parte, né? Então, eu fiz a pós-graduação nessa área. Fui crescendo aí nas empresas e tudo mais, só que continuava aquele vazio de conseguir ajudar as outras pessoas, né? E nesse intermédio de tempo, eu casei quando estava terminando a faculdade, eu casei, emendei com a pós e tudo mais. E todo relacionamento tem os seus altos e baixos, né? Sim. Então eu fui aprendendo isso na pele também, Sim, tá no porque eu só tinha, relacionamento, aprende. porque eu só tinha aquela outra visão lá dos casamentos ruins e fracassados, né? Sim. E aí eu falei, não, o meu tem que ser diferente. Só que na convivência, você começa a ter o relacionamento e você tem que começar a crescer, né? Tem que começar a amadurecer. E tem também, então, eu tive todos os tipos de problemas que eu acho que um relacionamento pode ter, né? Para começar, da diferença de idade minha e do meu marido, que É. são Eu uns não... Quanto tempo você? Hã? 17 anos de diferença. 17 anos, é 17 bastante. É anos. 2 gerações quase, né? 17 anos. Uma com certeza. Como ele diz, ele falou que ele esperou eu sair das fraldas. Boa. É isso Então, aí, vou com te certeza. contar, amiga. É isso aí. O outro preconceito é que eu fui a quinta esposa dele. Nossa senhora, bom, mas ele estava experiente Já mesmo. estava Quando bem você experiente. foi o primeiro, ele foi teu primeiro marido?
Marido, sim, né? Eu tive outros relacionamentos, porque eu queria tanto saber sobre relacionamento que eu comecei a namorar cedo, né? Com 14 anos eu já namorava. Mas casada, ele foi o teu primeiro casamento. Isso, meu primeiro casamento foi ele. E ele já com Assim, 5 deu para dividir as experiências, né? não, assim, casado mesmo, eu sou a segunda, né? Ele teve um Ah, primeiro casamento, que aí ele casou no religioso, no civil e tudo sim, mais. Aí se divorciou, parece que durou uns 6 meses esse casamento dele. Aí as outras que ele teve, ele só morou junto, né? Mas aí considera como sim, casados, sim, sim. né? É, hoje em dia. Aí oficialmente foi comigo, depois a quinta esposa dele. E qual foi o maior desafio disso? De ter Ó, o vários maior desafio. casamentos antes de você, porque é um desafio você ter passado por várias experiências. Não fica cheio de vícios? Como é que foi? Como é que foi a tua experiência sobre isso? Então, para mim era novo, né? Era o meu primeiro casamento. Então, acho que deve ter sido um pouco mais difícil para ele dar com diferentes tipos de mulheres, né? E tinha diferença de idade também, porque todas as outras esposas dele tinham mais ou menos a mesma idade que ele. Então, isso acho que foi um pouco Ah, diferente, entendi. né? E teve a questão do preconceito entre famílias, por conta aí de idade, de visão. Então, teve alguns conflitos entre famílias aí também. Aí tinha, aí passando por questões financeiras, de um ficar desempregado ou trabalhando, passamos por questões de ciúmes possessivo, porque aí por eu ser mais nova, ele tinha muitos ciúmes de mim, e ainda mais que eu Sim. lidava com clientes de alta renda, então ele achava que talvez eu poderia trocá-lo por outra pessoa que tivesse mais dinheiro, talvez, né? Insegurança. Segurança. Sim. Aham. Então, assim, surgiu bastante coisa. Aí veio minha filha, e aí também tem a questão aí de você se adaptar quando vem Sim. uma criança, Uhum. né? Uhum. Apesar de ter sido tudo programado, a gente curtiu o casamento aí por 5 anos, que a gente não teve filho logo no começo, né? Então a gente curtiu aí o relacionamento. Aí teve fases que aí ele ficou, em 2017, ele ficou doente. Aí foi uma fase bem complicada para eu lidar. Eu trabalhando fora o dia Sim. inteiro, com minha filha, ele doente, então foi uma fase aí bem complicada também. Que eu falei, gente, não dá. Eu preciso começar a cuidar mais do relacionamento, que aí eu percebi que as coisas estavam se afastando muito, né? Porque eu saía Uhum. muito cedo e chegava muito tarde. Então eu vi que eu estava, vamos dizer, perdendo meu casamento também. Então eu acho que as doenças que acabaram vindo foi Uhum. até uma maneira de mostrar que você tem que tomar uma atitude e mudar Uhum. isso. Você tem que agora focar em você, focar nas suas Chamou coisas. atenção, Chamou a né? É aquela atenção. coisa de você. Geralmente aparece a doença ou o problema onde você não está dando atenção, a Sim. devida pelo menos, né? Onde você não está cuidando. Eu sempre digo isso, é o cuidado, você tem que cuidar. Relacionamento tem que ser cuidado, não tem jeito. Não é tipo, casei, agora deixo lá ele e eu vou viver minha vida. Não funciona Uhum. assim. E a gente vê muito aqui no Master Love essa questão de não ter o vínculo do relacionamento. Sim. Então, não é porque né, você sabe, você é a autoridade no Uhum. casal aqui, gente, porque a gente já chama assim, né, as pessoas a autoridade. O pessoal não é que seja intencional, ninguém entra numa relação para não cuidar dela. Então, às vezes a gente Sim. fala a pessoa, não, mas ninguém percebe. Às vezes a vida vai colocando você em situações que a relação vai ficando em segundo plano do projeto de vida, inclusive do casal, né? Porque qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Sobreviver. E para sobreviver tem que Sim. trabalhar, pagar as contas, pagar os boletos, né? Aquelas coisas todas. Uhum. Então você vai deixando algumas coisas de lado e aí acontece, no meu ponto de vista, às vezes acontece a doença, acontece a separação, acontece o Sim. divórcio, acontece, né, inúmeras coisas que é por falta de olhar para aquilo ali. É porque o que que acontecia na empresa, né, que eu trabalhava, eu estava brilhando, estava lá no auge. Só que em compensação, as outras coisas eu não estava conseguindo dar a devida atenção.
Por mais que eu tentasse nos finais de semana e tudo mais, porque durante a semana já era meio que impossível, eu chegava já tarde, cansada, estressada, e aí, por eu ter uma liderança na empresa, à noite eu chegava muito com a energia masculina aflorada também, né? Sim, Então não sim. tinha todo aquele cuidado, aquele carinho, aquela coisa toda dentro do relacionamento. Por mais que eu me esforçasse, tinha hora que batia de frente aí as energias. E aí você vê que começa a distanciar um pouco, né? E Uhum. aí foi quando meu marido caiu, né? Vamos dizer, ele ficou mal. E eu me vi e falei assim, eu tenho que começar a tomar alguma atitude, né? Não podia tomar atitude naquele momento de sair da empresa, mas eu já comecei a me mexer de querer assim, eu preciso ir para outro ramo, eu preciso ir para outra área. Comecei já estudar novamente algumas coisas de psicologia, de novo para rever alguns conceitos, algumas coisas assim. E Uhum. nesse intermédio de tempo, acho que quando foi no final de 2018, aí surgiu a turma do Master Love. Vocês começaram a divulgação, acho que no final de 2018, se eu não me engano. Eu fui da Foi, primeira turma, foi 2020. 2020. 2019? Não, Eu acho não que me foi lembro mais quando é que 2019. foi. Você É, foi da primeira turma do eu fui Master da primeira Love? turma do Master Love. Eu acho que foi, eu não sei. Mas enfim, acho que faz um Eu tempo acho que já. foi mais, né? Faz bastante tempo. Então, eu comecei a rever as coisas de psicologia, comecei a procurar outros cursos, fiz curso de coaching, fiz curso de hipnose, e aí surgiu o curso do Master Love, e aí eu fui fazendo cursos para ir me atualizando, para ir me preparando para poder sair do emprego que eu estava, Foi né, aí para que o ter, Master Love entrou. Você foi aí que o estava Master Love entrou. buscando por conta da sua relação ou você estava buscando por conta que você queria fazer transição? O que que pegou mais aí? Foi a transição, A não foi por transição. conta da relação. Porque assim, eu entendia, eu sabia que a minha relação não estava bem por conta de eu estar muito sobrecarregada, de não ter tempo, então eu queria fazer uma transição de carreira, né? Uhum. Então eu já estava num modelo, vamos dizer, mais estável. Então a gente já tinha nossa casa, já tinha carro, já tinha uma situação financeira mais estável. Então, eu comecei a conversar muito com meu marido e falar assim, ó, eu acho que agora é o momento da gente tentar, você tentar arcar com tudo, mas sozinho, e eu ir para outra parte para fazer essa transição, para eu ter mais tempo também, né? E Claro. a gente foi começando a amadurecer a ideia, então não foi uma coisa assim da noite para o dia, mas a gente foi trabalhando essa questão. Dá Que é muito medo? importante, né, Elaine? Essa questão que você está trazendo é sobre o apoio, que foi, Sim, né, que é importante esse apoio familiar, às vezes não é o marido, mas é a família, ou quem está contigo nesse momento, e que a transição, ela não é de uma hora para outra, por mais não. que você tenha nascido para ser psicóloga, né, que foi a Uhum. tua primeira opção lá no início da carreira, mas depois você acabou indo para um outro viés, inclusive mesmo que seja da psicologia, e que isso tem um tempo para transitar, né? Porque às vezes você está Sim. tão acostumado, e eu penso assim, porque eu fiz transição, e é aquela coisa da segurança. De você ter uma segurança, de você já sabe como é que funciona, tem aquela renda lá bonitinha, né? Uhum. Que você sabe que você vai dar conta no final do mês, aquela coisa toda. Mas que quando existe eu chamo de missão, mas pode ser um propósito mesmo sobre algo que faz sentido internamente, né? Eu sempre digo, essa coisa da transição, ela tem a ver com o que te toca de fato dentro do teu talento, do teu legado, porque eu acho que fazer transição só para sair do 6 e trocar por meia dúzia, ou sair, sabe, eu quero uma renda extra, ou não, eu quero fazer uma Uhum. transição porque, sei lá, tô cheio de saco aqui do meu serviço, do meu trabalho, e eu vou fazer transição, eu vou tentar outra coisa. Eu falo isso muito para os meus clientes. Ou você toma um banho de mar, ou você não fica molhando os pés. Porque não vai dar certo se você ficar molhando os pés, botar o dedinho lá no mingo e diz, ai, tá muito gelada a água, acho que não vou, entendeu? Então, Uhum. acho que é pensar, planejar,
sinalizar para a família, né? No caso, seu marido deu aquele apoio, olha, você vai ter que me segurar um tempo aqui, porque eu vou fazer uma transição. E Uhum. toda mudança, ela tem uma maturidade para acontecer. Sim, Ninguém nasce e sai caminhando no outro dia, né? Nasce, aprende isso, gatinho, depois caminha. Não sim. sei, se faz sentido isso para você, mas pelo que eu tô vendo, você fez esse movimento. O que foi mais difícil na transição? Então, aí eu fiz esse movimento todo. Na transição, o mais difícil foi sair da segurança para ir para a insegurança, vamos dizer assim. É Sim. o maior Empreender. medo, isso, empreender, porque eu nunca tinha empreendido, apesar de ser de família que todos meio que eram empreendedores, vamos dizer assim, né? Uhum. Meu avô era vendedor, minha mãe também sempre foi empreendedora e trabalhava com vendas também. E meu marido também sempre trabalhou por conta, então meio que eu sempre tive, só que eu não trabalhava por conta, né? E aí era aquela coisa assim, eu tenho aquilo todo mês, só que depois eu não vou ter mais. Eu vou ter que eu fazer, correr atrás para ter o dinheiro, né? E nem sempre é muito fácil no começo, né? Você não sabe por onde seguir. Não é fácil, né? Eu acho que Não nem é sempre não. Acho que fácil, nunca, não é nunca ouvi fácil. falar que foi fácil, mas tudo bem. E assim, do meu marido eu tive muito apoio, de outras pessoas todo mundo me chamava de louca, né? Imagina, você vai sair, você vai deixar de ganhar o salário que você ganha, ter a vida que você tem para se aventurar com uma profissão tipo Primeira psicóloga faixa que a como gente ganha, louca. é, é aquela coisa bem assim mesmo, né? Vai sair para ganhar nada, não sabe nem quanto que vai ganhar, enfim, aquela coisa toda. Mas, gente, se der errado, eu volto para o que eu fazia. Sim, exato, exatamente. Graças a Deus a gente tem escolha hoje em dia, né? Se der Sim, errado, você volta. Ou faz outra volta, coisa, faz sei lá. outra coisa, muda, enfim. Aí eu sei que meu marido ficou bem de saúde, né? E aí eu já correndo atrás da transição e tudo mais. Aí, na sequência, minha filha teve um problema de saúde também, e aí eu acho que foi o pontapé mesmo, que aí eu falei, agora eu não aguento mais. Quanto tempo que você fez o Master Love, que você fez a transição? Que você foi? Eu lembro que você me contou já isso, mas eu não lembro agora quando. Sim. Então, aí acho que o Master foi no final de 2019. Aí eu fiz, acho que o curso nas férias de 2020, que eu tive uma férias em 2020. E aí eu fui meio que atendendo mais ou menos, né? Não atendendo com tanta frequência, porque eu ainda estava trabalhando. Eu fui conseguir sair da empresa mesmo em 2021, que aí eu Então você fez consegui. o Master Love nas suas férias de 2020 e você saiu em 2021, um ano. Vamos Isso. colocar assim. Nesse um ano eu fiquei atendendo, né? Mas não era com anúncios, não era nada assim Sim, você focado estava dando só porque eu paralelo. estava fazendo paralelo. Quanto tempo você levou para captar o seu primeiro cliente? Quando você fechou a formação, terminei, recebeu o seu certificado lá. Há uns 4 meses, mais ou menos 4, 5 meses, porque eu não estava focando muito, né? Eu estava ainda me dividindo entre o meu trabalho, entre Sim. que aí era minha filha que estava com problemas de saúde, então eu estava me dividindo com ela também. Uhum. Então estava bem pesado. Então o que aparecia era por algumas coisas que eu postava, alguma coisa assim, mas não, eu não fazia muito anúncio, essas Sim, coisas. não se Então divulgava não muito, me ainda mais para divulgava começar muito. a fazer a transição. Mas mesmo Isso. assim foi 4 meses, não foi muito tempo, né? 4 meses Não. tá bem tranquilo. E aí eu atendia o que viesse, né? Sim. Se Unha fosse encravada, aquelas coisas tudo. qualquer coisa. Eu só não atendia adolescente e criança porque isso eu nunca quis atender mesmo, mas Sim. Aham. fosse homem, mulher, casal, o que aparecesse. No começo foi mais atendimento individual mesmo, porque ainda eu não Uhum. tinha feito a especialização de casal.
Sim. Aí depois começou a surgir alguns casais, mas ainda não tinha a especialização de casal, mas eu me aventurei em atender o casal mesmo assim, e fui que fui. Inventei algumas coisas lá para fazer, algumas coisas eu utilizei do Master Love, outras coisas eu tirei do curso de coaching que eu já tinha feito, algumas técnicas da hipnose também que eu tinha feito, de PNL. Então, eu fui tirando algumas outras técnicas e fui me virando para atender. E aí, quando teve a especialização de casal, aí foi mais legal ainda, porque aí teve outras técnicas que eu consegui Que aí te colocar especializou mesmo, né? Porque a isso, especialização que ela aí deu te um ensina foco tudo. melhor Uhum. para poder O que que atender. foi, qual foi o teu maior desafio em relação a atendimento de relacionamento? Não vou colocar só casais, que eu sei, né? O pessoal às vezes não sabe que hoje você está especializado em casais, né? Que foi a especialização, primeiro veio a formação, Master Love, depois se especializou em casais. Mas qual foi Uhum. o maior desafio que tu teve quando começou a trabalhar de atendimento de relacionamento? O maior desafio é achar que eu não ia conseguir resolver o problema do casamento deles. É porque será que a gente acha mesmo, né? O A gente início é bem. acha que não é o início, Mesmo com a faculdade, né, Elaine? Porque isso é bem mesmo importante com a a gente falar, faculdade. porque às vezes o pessoal que está entrando, às vezes, como terapeuta, porque a terapeuta. Psicoterapia é uma coisa, terapia é outra. Terapeuta pode ser, você pode fazer uma formação que não seja uma graduação, mas o que às vezes as pessoas não sabem, vou começar a faculdade, é que acha que a faculdade vai dar essa segurança, não é? Não. Então, é importante a gente saber que você já era formada há bastante tempo, já vinha de uma Uhum. carreira corporativa que dá muita segurança. Pô, você trabalhava com os pessoal, né? Você estava falando aí, Sim. não, eu trabalhava com um cliente de alto ticket que ajudou muito ela a não ter medo de cobrar, viu, gente? Porque eu estava Não, falando aqui não no tenho. vídeo. Isso é Isso eu ótimo, não inclusive. tenho. Então, mas mesmo com toda essa experiência, no início você teve a insegurança de achar que não ia resolver. Sim, Isso? sim. Conta pra Porque nós mais. você fica naquela coisa, o que que os outros vão pensar? Porque você não tem a segurança de ninguém por trás, na verdade. Ninguém acreditando em você. O único que acreditava em mim era minha mãe e meu marido. Mais Sim. ninguém. E nós, né, minha filha, pelo amor Não, de Deus, não sim. ignora nós, né? Não ignora nós, porque nós Não, estamos aqui tudo e torcendo, vocês né? como mentora, né? Mas Não, que assim, do isso. vínculo familiar mesmo, Sim. de pessoas próximas mesmo, era só meu marido e minha mãe que acreditavam, e o resto tudo não botava fé, Que essa né? empreitada ia dar certo. Isso, que essa empreitada ia dar certo. E aí você que se depara com o primeiro cliente, ele está naquele desespero e você fica naquela coisa assim, mas será que eu vou dar conta? Só que a gente dá conta, porque a gente estudou, a gente se Exato, gente, eu falo a dedicou, mesma coisa para todo mundo. Você tem o conhecimento, você né, tem o Elaine? conhecimento. E É parece muito uma difícil. coisa, Ana, as coisas vêm na hora. Vem alguns insights na hora que às vezes vem algumas perguntas de alguns clientes, pacientes, enfim, e vem na hora aquilo que você tem que falar. Parece uma coisa que eu brinco, parece que tem coisa que vem de Deus, né? Que É. assopra no ouvido, fala isso agora. Aham. Mas eu acho que veio um pouco, né, gente? Porque a gente tem um talento que quem deu foi Deus, né? Sim, Claro, verdade. aqui dentro da minha crença, mas assim, a gente aprende dentro da formação. Claro que eu vou puxar a brasa pro meu assado aqui, no Uhum, caso do Master claro. Love, né? Claro que sim, tem todo o conhecimento que a gente estuda, ele é aproveitado de todas as formas. Então, quando a gente fala assim, o Master Love é uma especialização, o Casais é uma especialização que tu vai te especializando para atender Uhum, determinados problemas e o problema em si do casamento, dos relacionamentos, da sexualidade. Mas, assim, tudo que você aprende e a sua experiência também diz muito. Que é uma sim. coisa importante. Não sei se você sentiu isso, mas quando você atende, você tem uma visão maior por estudar tudo que você estudou. Tudo ajuda e tudo te ajuda a entender como é que você resolve, em definitivo, aquele problema. E no caso do Master Love, do de casais aqui, que é o caso, gente,
a pessoa tá falando e você tá com a técnica na cabeça, não é assim? Como é que é para você? sim. Conta para nós isso. A pessoa não, porque eu sempre faço primeiro uma sessão de diagnóstico, né? Ah, adoro. Eu começo com uma sessão de diagnóstico, porque, gente, tem que cobrar tudo, né? Não tem essa Isso história aí. de fazer sessão de graça, não. Isso foi lá no começo, eu tentei, mas não deu certo essa história de sessão de graça, não, que a turma não dava valor. É, Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Elaine é uma pessoa diferenciada, né? Porque no meu método eu ensino a sessão experiencial, que é uma sessão gratuita. Que todos os réis mortais a gente faz sessão gratuita. A Elaine não faz, entendeu? Não deu não certo com tá. ela, porque ela não consegue atender sem cobrar. Eu acho maravilhoso isso, né? Eu sou fã dela, inclusive, porque desde o início ela diz, Ana, não tem como eu não cobrar. Eu sou obrigada a cobrar. Sempre cobrou, eu cobro caro, não é? Uhum, sim. Te cortei, vai lá. Sessão de diagnóstico Então, paga. é paga. Hoje, para fazer uma sessão de diagnóstico comigo, é 300. Aí, ó. Mas resolve. Só Como é que é? Me fala como resolve. é que é o seu processo hoje. Porque você estudou, né? Vamos fazer a linha do tempo aqui. Veio de Uhum. uma carreira corporativa, tem a formação, aí depois você fez a especialização, Master Love, casais. Como é que funciona? Como é que você hoje? Como é que está o teu posicionamento? Como é que você se posicionou no Master Love? Você diz Como de terapeuta, né, na verdade, como que você funciona? Como é que é o seu trabalho, né? Que você está falando da sessão de diagnóstico, a gente acabou entrando aqui no ah, assunto do cobrar, né? Mas vamos sim. voltar nessa linha. Como é que funciona isso? Como é que funciona hoje que você atende sessão de diagnóstico? Como é que você faz dentro da sua prática? Então, eu acabei desenvolvendo, porque como eu tenho a formação como psicóloga, a formação do Master Love, a formação da terapia de casais, aí com vocês também, e mais formações de coach, de hipnose e tudo mais, então eu criei uma nova metodologia, na verdade. Então, eu criei a metodologia de casamento de alta performance. Então, dentro Ah, dessa metodologia, eu utilizo sim algumas técnicas do Master Love, algumas técnicas da terapia de casal e algumas técnicas que eu aprendi em outros cursos também. Tudo sim. isso com o embasamento da psicologia, com o método comportamental. Então, eu uni todos eles e criei essa metodologia. Então, hoje eu apresento como se fosse uma mentoria. Então, tem todo um processo aí que eu faço. Eu faço primeiro essa sessão de diagnóstico que eu falei, justamente para que o cliente, o casal, né, entenda como que é a minha forma de trabalhar, para ver se eles também gostam, porque essa questão, o casal também tem que se identificar com você, né? Sim, com Então, essa certeza. sessão serve para isso também, e é onde eu vou entender a dinâmica do casal. Então, eu vou entender as queixas, as angústias, é, a dinâmica deles no dia a dia. Então, essa sessão serve para isso. E antes de ter essa sessão, eu também mando uma anamnese para eles, né? E essa anamnese, ele me traz um pouco da história de vida de cada um. Então, são questões focadas para eu entender a história de vida deles. Porque muito que tem de como eles foram criados, enfim, como foi a infância deles e tudo mais, tem traumas que também afetam dentro do relacionamento, né? Uhum. Então, através da anamnese e mais a sessão de diagnóstico lá, que eu vou entendendo a dinâmica deles, o que eles vão me trazendo, eu consigo ter mais claro na minha cabeça a metodologia que eu vou utilizar com eles. E aí é onde eu Entendi. faço o fechamento do pacote, faço a apresentação do que eu vou lidar com eles, o que eu vou estar trabalhando com eles, né? Então, essa sessão experimental que você usa, que eu falo que é de diagnóstico, Aham. seria nessa, para entender toda essa dinâmica e saber como que eu vou fechar o pacote. Legal. E Elaine, qual foi a história mais marcante assim que você teve nessa tua experiência aí de terapeuta? Vou botar terapeuta de casais que fica mais didático aqui pra gente falar, porque ela já fez de Uhum, tudo. Você sabe que ela faz de tudo, né? Ela faz terapia, ela faz Master Love, ela faz PNL, hipnose e agora mentora, né? Desenvolveu a própria metodologia, que eu acho maravilhoso isso. Aliás, você estava falando, eu estava pensando nisso.
é um diferencial de mercado. Você desenvolver o próprio método, você conseguir unir os seus conhecimentos, embalar eles e colocar na prateleira do mercado como algo que a Elaine faz diferente, mesmo que ela bebeu na água lá do Master Love, da psicologia, em várias fontes que hoje para te trabalhar com desenvolvimento humano, vou colocar nessa linha, a gente precisa beber em várias fontes porque as pessoas estão mudando, o mundo muda toda hora, a gente precisa estar sempre se atualizando. E aí, para mim, isso é fantástico. Agora, conta para nós qual foi a história mais marcante nos atendimentos. Mais marcante foi aqui na última sessão de encerramento, que eu faço uma sessão de encerramento toda bonita e tudo mais, né? Cheio de frufrus, até com brinde, com tudo. Legal, isso aí é um diferencial, gente. E teve um pedido de casamento. Ai, que legal. Na última sessão. Assim, que eles lindo. tinham, foi um casal que eles eram casados, aí eles se divorciaram mesmo no papel. Aí depois de um tempo eles voltaram, só que aí eles voltaram e não tinham casado novamente. Então, legalmente eles estavam divorciados e estavam morando juntos, né? E aí eles fizeram o processo todo e chegou na última sessão. Aí eu percebi que as coisas estavam caminhando super bem e tudo mais. Aí eu passei uma mensagem pro marido, né? Perguntando se ele se sentia confortável em casar novamente e tudo mais, querendo saber um pouquinho dele, porque dava a entender que era algo que incomodava ela também ficar morando junto, mas estando divorciados, né? E ele falou que sim. Aí eu sugeri para ele, né, se ele queria fazer um pedido de casamento. Vou fazer um parênteses aqui. Se você quer receber um pedido de casamento, você entra em contato com ela. É assim que funciona, porque ela... Olha o que é a tarefa desta mulher, gente. Pelo amor de Deus, ela manda a pessoa pedir a outra pessoa em casamento. Não, olha só, a sua tarefa, hein, Elaine? Você me ganhou longe. Olha que eu deixava minhas tarefas desafiadoras. Imagina, gente. Olha, a sua tarefa é pedir ela em casamento. Funciona. Rápido, assim, né? Funcionou. Que legal, gente. Aí e ele? Não, foi lindo, assim, porque ele falou, não, Elaine, nossa, eu sempre pensei, porque ele era romântico, né? Sim. E ele falou assim, eu sempre pensei, mas eu não sabia como, eu sei que ela vai ficar super feliz e tudo mais, isso aqui, enfim. Então, aí a gente organizou tudo, aí eu fiz toda a apresentação, né? Que eu faço um fechamento com tudo que eles passaram durante as sessões. Aí eles montam como se fosse um termo, né? Um contrato, né? Que eu utilizo os valores do casal. Então, aqueles valores do casal, eles formam um contrato e aí eu coloco isso dentro da apresentação, onde eu certifico eles como estando dentro agora de um casamento de alta performance. Então, tem uma certificação dentro da apresentação. E aí eu coloco uma música de fundo, que é a música que eles escolhem mesmo, que eu peço para eles me mandarem uma música que seja a música que representa o casal. Sim. E peço também para eles me mandarem fotos, né? Então, fotos de quando eles casaram, foto das alianças, foto com os filhos, se já tiverem filhos e tudo mais. Então, monta toda assim, uma apresentação e chegou numa parte da apresentação que dava deixa, né, que era a vez dele falar. E aí ele fez toda uma declaração de amor lá para ela, se ajoelhou e pediu ela em casamento. Parece um reality, gente. Isso não parece um reality. E me diz uma coisa, e como é que você tudo isso se sentiu? Computador, tudo online, tá? Tudo online. Tudo online. Outra informação importante, tudo online. Dá para fazer por online. Dá para receber um pedido de casamento online. Ô, Elaine, e eu gravando. Você gravando tudo, para depois deixar de prova, né, gente? Depois não pode desistir. Não, eu gravei, mandei para eles lá. E como é que você se sentiu com isso? Ai, não tem explicação, Ana. É muito gratificante. A cada relacionamento que eu vejo que deu certo, porque graças a Deus eu não precisei utilizar aquela formação da terapia de separação. Separação, graças a Deus. A gente deixa lá como bônus, inclusive, eu nem cobro por isso, porque a gente nem quer usar, né? Eu tenho a certificação, mas eu não pretendo utilizá-la.
Isso que aí. eu sou a favor do casamento. É a casamenteira, pelo Eu jeito, sou a né? casamenteira. Que legal. É, não, mas é lindo isso. E aí eu me perdi. É, o sentimento que você tava, né? Que Ah, você então. tava falando da gratificação. E é muito Quanto é? gratificante. É É. muito. A cada casamento assim que eu vejo que deu certo, que eles estão é, juntos de novo, que estão felizes, que eu até utilizo muita frase que é o meu marketing, né? Que eu utilizo, é ter um casamento leve com prazer, porque se for para ter um casamento pesado não vale a pena, né? Uhum. Então é muito gratificante quando você vê o sorriso deles, quando você vai vendo a evolução, o feedback que eles vão dando na sessão mesmo, falando como que estão se sentindo, as coisas que melhoraram. Que você vê que eles conseguem conversar de olho no olho, né? Eu Uhum. falo assim, o casamento só é bom quando você tem como conversar olho no olho com o outro. A partir Quando do você se momento sente confortável com esse olhar também, confortável com né? Que esse você não se olhar. sente Não se sente coagida, julgada. julgada, você se sente amparada, né? Uhum. Então eu falo muito assim para os casais, a gente precisa muitas vezes desconstruir para construir novamente. Uhum. E você estava falando e eu estava aqui, né, devaneando um pouco aqui sobre essas questões. E Elaine, e você, e como é aquele vazio que você falou aqui no início, né, que eu tô aqui linkando as coisas, a sua história, até Uhum, porque quem está ouvindo, né, faz uma jornada na cabeça, e a gente faz também, né, eu tô aqui imaginando essa jornada. Aquele vazio que você falou lá no início, profissional, basicamente, vou colocar assim, esse vazio, ele acabou, né? Você falando assim, com essa gratificação toda aí, eu imagino que esse vazio ele foi. Você encontrou o que você estava procurando nesse processo, assim, de olha, é isso, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, aquela coisa que eu não estava me sentindo. Não é isso, ou não nasci para isso, ou não estou feliz, não estou realizado, não tô encaixada dentro do meu eixo profissional. Isso uhum. acabou? Como é que você se sente hoje? Qual é a diferença do antes com aquilo que você fazia? Porque você mesmo assim era psicóloga, mas trabalhava no corporativo. Qual que é a Uhum. diferença de como você trabalhava lá e hoje? Hoje eu me sinto realizada, Ana, porque antes você eu tinha realização financeira só antes, né? Mas a realização de estar ajudando o outro eu não tinha, porque você tem que seguir regras da empresa. E muitas vezes as regras da empresa vai contra os seus valores. Sim. E isso incomoda, isso fere. E muitas coisas assim eu fazia não concordando. Uhum. Mas eu tinha que fazer porque eu tinha um compromisso Sim. com a empresa, né? E hoje já não, hoje eu faço aquilo que eu realmente gosto. Eu vejo, através da outra pessoa, eu vejo que eu estou ajudando de verdade, que eu estou sendo eu e eu estou mostrando a diferença também para o outro, que de alguma maneira você está sendo útil, né? E o melhor ainda recebendo por isso, né? Vamos falar de financeiro agora, porque ela falou que ela antes era realizada financeiramente. Eu já peguei o gancho aqui. E hoje, você é realizada financeiramente? Conte para nós. Sim, hoje sim. Hoje já Bom, dá vamos lá, para. vamos falar um É pouquinho. A gente claro que tem eu as vou crescer plaquinhas. mais ainda, Não, né? a gente tem aqui, gente, para quem não sabe, a Elaine estava num evento com nós em Master Love, em Gramado, recebeu placas, né? Vou contar tudo aqui porque a gente está aqui para isso. E vamos lá, Elaine. A Elaine foi uma das pessoas que mais se destacou financeiramente em relação à estratégia. Você vê que ela é bem estrategista, né? Vocês já notaram que ela é estrategista aqui, né? Ela faz as metodologias dela, ela já montou o certificado lá da casal de alta performance, já fez o rapaz, inclusive, pedir a mulher em casamento. Você vê que ela não deixa barato. Mas vamos lá. Dentro do Master Love, a gente tem um que a gente chama de trilha Master Love, que eu já falei aqui, que é onde você vai avançando nas etapas, né? Ou seja, alcançando também o financeiro, porque é tudo muito gratificante, é mesmo você poder ajudar as pessoas. Na verdade, eu acho que uma das coisas mais gratificantes que tem é isso.
Mas tem a parte também que a gente precisa receber por isso, né? E Elaine é a expert em receber por isso, porque ela não tem problema de cobrar, a gente falou um pouquinho mais cedo, de cobrar alto valor, né? Você vê que ela vem do perfil de alto valor. Elaine, fala um pouquinho sobre isso para quem está começando em relação a cobrar. Qual foi? Porque eu sei que tem muita dificuldade, as pessoas, principalmente as psicólogas, né, as terapeutas, têm muita dificuldade de cobrar. Sim. Mas assim, qual que é a sua opinião? Porque eu sei que você não tem essa dificuldade e eu queria saber a sua opinião sobre isso. Por que você acha que as psicólogas têm dificuldade de cobrar ou terapeutas? Porque eu acho que elas têm a visão, Ana, que a gente tem que fazer caridade. Eu acho que não é bem assim. É Quem mesmo. tem a visão de psicólogo, todo mundo acha que psicólogo tem que fazer caridade, mas psicólogo também tem conta para pagar, tem boleto para pagar, né? Como a turma fala. Exatamente. E quando eu comecei, eu escutei de muita gente, de colegas minhas de formação, de faculdade, de pós-graduação, enfim. Ah, Helena, você tem que começar os atendimentos com o plano de saúde. Atendendo com plano de saúde, porque você vai adquirir experiência, você vai ter um dinheiro, não sei o que, isso, aquilo. Aí eu falava, gente, mas plano de saúde? Aí eu até fui ver atrás. Quanto é que é o plano de saúde? Eu tenho uma informação, mas eu quero que você fale. Quanto é que é? Então, R$ 30 que eles pagam para um psicólogo. É vergonhoso. Eu falei assim, não compensa eu abrir o meu computador para receber Sim. R$ 30. Eu falei assim, por tudo que eu já gastei, que eu já gastei não, que eu investi em conhecimento, Uhum. em estudo, eu falei, não vale a pena. Se for para receber R$ 30, eu fico assistindo o Netflix. É verdade. Não, o custo, né? A gente tem que Não avaliar o vale a custo. pena. Ah, E aí eu bati e falei, não, eu não vou atender para o plano de saúde, eu vou adquirir experiência de outra forma e vou atender. E muitas também vê que e colocam valores muito irrisórios também para poder cobrar. Coisas assim de R$ 70, R$ 80. E eu acho que isso você vai desvalorizando você como profissional. mas isso aprende na faculdade? Como é que é isso? Não aprende nada na faculdade. Existe uma tabela pelo Conselho Federal de Psicologia dos valores o mínimo que deve ser cobrado aí entre uma sessão, tá? Mas os psicólogos, eu acho que se sentem tão inseguros, Ana, que eles começam a cobrar muitas vezes abaixo dessa tabela, para poder ter clientes. E eu acho assim que você ter uma agenda cheia não é sinônimo de qualidade. Uhum. Eu não me permito atender mais do que 3 pessoas por dia. Qualidade de vida Não, também para você, né, Elaine? sim, porque você não está ali só no atendimento. Ah, atende uma pessoa, vai para outra, vai para outra. Cada um te traz uma questão diferente, traz uma particularidade diferente que você também tem que estudar aquela particularidade que a pessoa traz. Você tem que estar se desenvolvendo e você também tem que se cuidar. Você tem que fazer terapia também, você tem que fazer Sim. uma supervisão, você tem outras coisas que você também tem que ter um respaldo por trás, né? Tem toda uma coisa aí por trás. E aí você encher essa agenda, que tipo de atendimento que você está dando para o outro? Então você tem que se valorizar. E eu acho que falta isso nos psicólogos. Faltam isso, apesar de eu ser também, né? Mas Sim, sim, eu é. tenho que ter uma visão diferenciada. Eu percebo que muitos ainda está muito na base do tradicional da psicologia e precisa se atualizar. Hoje ninguém mais tem paciência de ficar anos numa terapia. As coisas mudam, as coisas são Muito rápidas. rápido, exatamente. Na verdade, É, as pessoas não querem mais ficar anos numa terapia, não né? querem. As pessoas querem ir lá, ela tem determinado problema, ela quer o foco daquilo, ela quer ir naquela situação. Então, eu vou trabalhando por focos também, Sim. por questões.
Então, E você acha que, e assim, vem para mim muito a questão desse preconceito que tem nas terapias, né, na psicologia, dessa coisa, e eu acho que isso é um pouco de evoluir mesmo, né, que a gente precisa avançar, porque o mundo uhum, está avançando, a tecnologia sim, está aí, mas eu ouço muito, eu convivo muito, né, meus colegas, inclusive, amo eles, tem uma técnica, tem uma base, eu admiro muito toda essa linha. O tradicional trouxe a gente até aqui, mas eu uhum, ouço muito deles assim, porque eu trabalho 100% online, e ainda a Ana sim. perde muito a qualidade. O que, que você pensa? Porque você atende no online hoje, né? Você não Atendo atende só no presencial, online. só no online. E o que, que você pensa? Você acha que perde a qualidade? Como é que você vê isso com a sua experiência? Ana, para adultos, casal, não perde a qualidade, é a mesma coisa. Agora, se for para fazer uma terapia para criança e adolescente, eu recomendo presencial. Uhum. Até por foco, porque para criança tem que ter muitas dinâmicas de brincadeiras, muitas Sim. técnicas assim mais lúdico, né? Ocupacional. Mais ocupacional e o adolescente também puxar mais para a parte de jogos e tudo mais. Então, para adolescente e para criança, eu não recomendo que seja um online, tá? Isso Uhum. como profissional, como psicóloga, tá? Sim. Então, isso eu não recomendo. Agora, para adulto, para casal, para grupo, isso não perde em nada, porque o adulto ele consegue se concentrar ali no online, a gente consegue apresentar tudo o que precisa ser apresentado, consegue questionar, você consegue observar tudo, né? Dá até para fazer sessão de hipnose no online, se quiser. Sim. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque esse preconceito, né, que é um preconceito sobre o online, que não vai ter a mesma qualidade, eu sempre digo o seguinte: óbvio que é diferente. Uma sessão presencial, se você está aqui agora no podcast comigo, é diferente de você Uhum, estar na TV, mas não quer dizer que a gente não está tendo uma troca super bacana. Então, sim. eu acredito que existe a diferença, mas que não perde a qualidade. Então, eu acho que é um pouco a gente entender que ultrapassar essa barreira, principalmente para o terapeuta, para ele poder avançar nos ganhos dele, né, nessa rentabilidade. Porque o online ele vai ter possibilidades. Eu digo isso para vocês, inclusive, né, para as alunas, porque o online ele escala, que é uma coisa Uhum, muito difícil de você fazer no presencial, é poder escalar. Você tem que seguir a sim. regra ali, você precisa atender um atrás do outro, você vai cobrar menos. Então, o escalar, o online e o cobrar um cliente justo, não estou dizendo que você tem que cobrar caro ou barato, que você cobre justo e o cliente vai sair satisfeito. Eu gostaria que você trouxesse isso, porque eu sei que você cobra justo, não é nem, para mim não é caro nem barato, é um preço justo pelo seu trabalho. E eu não vejo você dizendo assim, os meus clientes choram para pagar. Muito pelo contrário, né? Porque uma vez a gente conversou, você disse assim, olha, eu tô achando que eu tô cobrando muito barato, porque eu cobrei, o cliente não falou nada, ele pagou à vista. A gente sabe quando Uhum. o cliente tá achando barato, é quando ele paga à vista, né? Que ele não chora nem pincelado. Fala um pouquinho para nós sobre isso, Elaine. Então, eu nessa questão aí dos valores, né? Ai, Ana, me pergunta de novo. Acho que eu tô tão nervosa. Não, é assim, a gente estava falando sobre essa questão do cliente, né? De toda essa coisa da perda da qualidade, que a gente está falando desse Ah, preconceito em sim. relação à psicologia, mas que eu Voltou o acho gancho. que isso, e Voltou o que gancho. o cliente parece que, não, o cliente não vai aceitar, ou perde, sabe, toda Não, sim. essa questão. Então, na questão do online, não perde a qualidade. Num certo ponto é bom, porque te possibilita aí na questão da escalagem. Eu atendo nível Brasil e atendo o exterior também. Então, eu atendo brasileiros que estão no exterior também, tá? Então, já tive atendimento, foi individual, mas já tive atendimento de pessoas do exterior. Então, você tem essa possibilidade de levar o seu serviço para muito mais pessoas, né? Eu tenho a possibilidade, inclusive, de fazer atendimentos em horários diferenciados. Se você tem um consultório, você não consegue atender, por exemplo, de noite, né? Então, fica mais limitado também os atendimentos e você só consegue atender naquela região. E no online você consegue expandir
Totalmente. E assim, e para a pessoa é confortável, ela vai fazer no conforto da casa dela ou do trabalho dela, no horário do almoço, enfim, no horário que ela tem disponibilidade, sem precisar ficar gastando nesse trânsito maravilhoso que a gente tem aqui no É, Brasil como um todo, beleza. principalmente aqui em São Paulo. Sim, ótimo, né? Muito bom. É, esse trânsito maravilhoso que a gente tem. Então, a pessoa ganha com isso também, né? Sim, Então, nessa questão da qualidade, eu acredito que não perca. Eu acho que vem até mais para favorecer. É claro, como você disse, uma coisa é você ter aquela relação ali presencial, de corpo a corpo, você chega, você pode sim. dar um abraço na pessoa, enfim. Se ela está chorando, você pode oferecer um Um lencinho ali lenço. para ela, uma água, alguma coisa, né? Já no online, eu já falo para a pessoa já trazer, né? Porque eu não tenho como Sim. oferecer. Então, eu sempre falo para a Ô, pessoa, deixa uma Elaine, água, alguma coisa aí. e a questão do cobrar, né? Que você cobra justamente pelo seu trabalho e você não faz nada gratuito, cobra um valor justo. Você falou que a sua sessão é R$ 300, é a de diagnóstico só, né? Só de Como é que. diagnóstico. Fala um pouquinho quanto é que você cobra, só para o pessoal entender do que eu estou falando, né? Daqui a pouco eu estou falando, atropelando as coisas aqui. Tá? Um pacote de mentoria com 10 sessões hoje sai por 5.000. R$ 5.000. E isso. Como é que o cliente vê? O que você acha que fez a diferença para você chegar nesse valor? Porque eu sei que você foi escalando o seu Foi valor. escalando. E o que fez a diferença que você disse assim, olha, isso aqui faz a diferença para eu cobrar tanto? O resultado. E eu mostro passo a passo, eu consigo mostrar o valor do meu trabalho, não é o preço. Uhum. Eu Que consigo vale muito, transmitir né? isso, eu consigo transmitir o valor do casamento, vamos dizer assim, né? Quanto vale o casamento para você? Quanto vale a sua relação? É, Se você mudar de esposa, de marido, os problemas vão continuar. Porque você não está tratando você, não está tratando as suas feridas, você não está se desenvolvendo. Então, mesmo que você mude de parceiro, parceira, você no começo do relacionamento pode ser que seja tudo muito lindo, maravilhoso, mas no decorrer vai surgir os mesmos problemas, porque você não mudou, você não trabalhou com a sua essência, não trabalhou com o seu desenvolvimento. Então, a pessoa reconhece o valor que tem, E né? onde é que você está hoje na. Vamos para rodar a trilha, né, gente? Não vamos perder essa oportunidade que a gente já está finalizando. Qual é a etapa que você está da trilha? Conta o que é a trilha para o pessoal saber, vou deixar você falar. E qual é a etapa que você está? Que você já subiu de nível, porque eu já fiz cálculo aqui na minha cabeça, já fiz cálculo de padeiro aqui do evento para cá, você já subiu de nível. Fala aí para o pessoal o que é a Já trilha e que estudei. etapa você está. Olha, eu não decorei muitos nomes das etapas Eu já lá, sei que tá? vocês não decoram, mas eu ajudo, pode ir falando. A Fábio também não decorou, eu fui ajudando ela. Mas eu já estou na etapa dos 10. Já está na Rubi, já está indo para a Isso, próxima, né? já estou indo Já para a vi. próxima. Legal. Maravilha, Elaine. Foi muito bom falar com você. Agora eu vou fazer a última pergunta para a gente fechar aqui, que a gente já está finalizando. Gente, eu ficaria horas aqui, né? Mas já estou vendo aqui que a gente já está até quase passando o prazo do horário aqui. Fala assim, uma mensagem, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está começando, para quem deseja, como psicóloga, como terapeuta, ou consultora, ou quem, sei lá, quer transitar de carreira mesmo, e quer começar a atender relacionamentos, quer fazer isso que você já fez, porque a gente se torna uma inspiração e provavelmente você vai ser uma inspiração aqui para muitas pessoas, muitas, não só as alunas, mas quem está entrando. Qual é a mensagem que você deixaria? Qual é o conselho que você diz, olha, isso mudou a minha vida, faz isso que vai funcionar com você também? Acho que determinação, amor e fé. É Nossa, acho que foi profundo acreditar. isso. Nossa, eu me emocionei aqui, Elaine. Porque quando você tem determinação, você vai aonde você quiser. Você vai. Vai aparecer momentos que você quer desistir? Vai aparecer momentos que você quer desistir. Vai ter momentos que você vai chorar, descabelar. Sim.
Vai ter vários tipos de momentos, mas sempre você consegue seguir, porque você está fazendo algo com amor. Então, assim, eu acho que tudo que você põe amor e fé dentro, eu acho que vai para frente, Que dá certo, que né? dá certo. Então, a receita do bolo é determinação, amor e fé. Olha, eu vou anotar essa. Me emocionei a hora que você falou, viu? Achei bonito, assim, não sei como você falou, mas ficou legal. Bom, gente, muito obrigada, viu, Elaine? Muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, por estar nessa com a gente, nessa jornada. Eu sei que muitas pessoas olham a gente de fora e dizem, nossa, que fácil, vamos ficar ricos. Vamos... Não é só sobre os Não. números. Eu trago os números para que as pessoas saibam que é muito possível você chegar aos 10 mil reais, a 20 mil reais, mas isso é uma escadinha, né? São o tijolinho por tijolinho, e muito mais do que isso são essas três coisas que você falou para o final, que é a determinação, que é a fé, que não é de uma hora para outra, mas que é muito possível, e que essa é uma jornada de ajudar as pessoas, de ajudar muito mais do que a gente imagina, de mudar, às vezes, toda uma geração, de mudar uma família, de mudar quem está vindo na próxima. Então, eu fico muito grata por ter você com a gente aqui, não só como Master Love, mas como terapeuta e como nossa parceira dentro desse universo que é o desenvolvimento humano. Te agradeço de coração, viu? Ai, obrigada. Assim, uma gratidão imensa por ter sido a minha mentora também, me ajudar todo nesse processo, porque aprendi muita coisa com você. Lá no evento também foi muito bom. Acho que não tem palavras para falar como que foi lá o evento, o que a gente passou lá, né? Foi lindo mesmo. Foi fantástico. Todo o apoio que você dá para a gente como aluna também, até mais do que aluna, né? Você pega a gente no colo, a hora que tem que puxar as orelhas, você puxa a orelha também, na hora que tem que dar o avanço, você ajuda. Então, não é somente um curso, né? Você dá todo um apoio aí na retaguarda. E quando tive dúvida de algumas coisas, você foi lá e respondeu de prontidão. Então, não é somente um curso, tem todo um amparo aí por trás. Então, foi maravilhoso, assim, e agradeço muito também, porque você também acreditou em mim, acreditou no meu Claro. potencial. Eu acredito muito, gente. Vocês não imaginam o quanto eu acredito. Eu sou a pessoa Quanto que, vocês se tem uma coisa que eu torcem. faço, é acreditar. Eu sou a pessoa que mais acredita nisso, porque eu tenho certeza que todo mundo que chega em mim, pelo menos que eu tenho esse contato, que eu consigo ajudar de alguma maneira, eu tenho certeza que pode fazer. Eu conheço o potencial de vocês e eu sei que é muito possível e vocês conseguem fazer muito mais, inclusive, que vocês acham que dá para fazer, né? Por isso que eu acredito. É isso. Só tenho a Obrigada, agradecer. Elaine. Gratidão por tudo aí. Obrigada a você. Gente, muito obrigada. Estamos finalizando o nosso Mastercard. Foi lindo, viu? Hoje foi assim, me deu uma vontadezinha até de me emocionar aqui com as três palavras finais de Elaine, que é determinação, amor e fé. Gostei disso, achei muito legal, é uma mensagem muito bonita e muito forte para a gente engrenar aí no Master Love, ou como terapeuta, ou na nossa profissão de ajudar as pessoas dentro do desenvolvimento humano. Tá bom? Então eu vejo vocês no próximo Mastercard. Não perde, porque eu vou trazer grandes histórias e histórias lindas. Vocês viram que eu não brinco em serviço aqui, né, gente? Então tá. Muito obrigada. Até mais. Tchau, Elaine. Beijo.